E aí, beleza, meu querido aluno número 1? Agora, uma aula importante demais sobre estrutura para a redação Enem. Aula importante demais sobre estrutura. E temos falado bastante sobre estrutura. Inclusive, eu disse para você o seguinte: para melhorar a estrutura da sua redação, você precisa treinar 8 passos. Aqueles 8 passos que tem que passar pela sua mente como um checklist. Como um checklist, antes de você começar a redação. Eu tinha até sugerido assim para você, ó. Esses 8 passos. Lembra? Primeira coisa, diferencie tema de proposta. Depois, busque seu repertório pessoal. Depois, o repertório da coletânea. Depois, faça a leitura gramatical da proposta. Problematize, elabore sua frase tese, identifique o seu D1 e seu D2 e depois produza o esqueleto de sua redação. Como nós combinamos, hoje eu quero favorecer, intensificar, focar na questão do esqueleto da redação. Na questão do esqueleto da redação. Vamos falar bastante de todos esses pontos ao longo do nosso curso todo. Mas hoje eu quero falar bastante sobre a questão do esqueleto da sua redação. Beleza? Mas imagine essa proposta aqui, ó. O problema do preconceito linguístico no Brasil. Eu peguei agora uma proposta que não caiu e que está ameaçando cair faz um tempo. O problema do preconceito linguístico no Brasil. Primeiro passo, é proposta ou é tema? Não, já é uma proposta. Tem a questão do preconceito linguístico, já é algo bastante recortado, aparece a palavra problema, já é uma proposta sim. Segunda coisa, eu vou buscar o meu repertório pessoal. O meu repertório pessoal. Eu não quero falar muitos detalhes a respeito de repertório pessoal agora, mas eu poderia falar do Marcos Banho, que escreveu um livro chamado Preconceito Linguístico. Posso falar de Freud. Eu não vou entrar em detalhes sobre a questão do repertório pessoal, porque, na verdade, o foco da aula não é esse hoje. O foco da aula hoje é a questão do esqueleto. Terceiro passo, ler a coletânea com atenção e buscar o repertório da coletânea. Lembra isso ou não? Fechou? Quarto passo, fazer a leitura gramatical da proposta. Leitura gramatical é prestar atenção naquelas expressões que aparecem, como caminhos, desafios, algumas preposições como para. Nesse caso está bem fácil, não é? Porque eu percebo claramente que aqui eu tenho o assunto, que é o preconceito linguístico, não é? E a problematização está aqui, ó, com a própria palavra problema. Fácil, fácil, fácil. Até porque o tópico de número 5 é esse mesmo, que é problematize, não é? É o tópico de número 5, problematizar. Tá fácil, muito fácil. Quer dizer, não deveria haver o preconceito linguístico, mas ele existe. Fácil demais. E aí eu construo uma frase que sirva como tese. Eu poderia colocar uma frase tese assim, ó, elabore sua frase tese. Elabore a sua frase tese. Eu poderia falar assim, que num país tão diversificado, com tantas culturas como o Brasil, o preconceito linguístico é um absurdo. É a minha frase tese. Identifica o D1 e o D2. Uma coisa de que eu gosto de falar quando o assunto é assim muito cultural, é no D1 eu colocar um conteúdo mais ligado à literatura, filosofia, algo mais cultural, e eu ampliei o negócio aqui sem querer, e agora voltou aqui. Espera aí, vai dar certo? Ah, vai dar certo, deu certo. Então olha só que interessante. No D1 eu gosto de falar de um conteúdo mais ligado àquilo que eu estudei, e no D2 um conteúdo do dia a dia. Por exemplo, no D1 eu posso citar um livro, no D2 eu posso dar um exemplo de preconceito linguístico que acontece todo dia. Tá, mas o meu objetivo dessa aula mesmo é a questão do esqueleto. O esqueleto. E nós vamos trabalhar isso muito ao longo do nosso curso. Eu vou ficar um tempão falando só de introdução,
um tempão falando só de desenvolvimento e um tempão falando só de conclusão. Mas isso vai ajudar você a ter modelos, esqueletos na cabeça. Por exemplo, a gente tem que pensar assim, ó. Quer ver? Uma coisa importante. Olha só. Estou chegando lá. Aí. Esse é um esqueleto que tem que estar na minha cabeça. Eu entender que a minha redação para o Enem, uma redação ideal, é aquela que tem 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. É o ideal. Introdução, D1, D2, não é? E conclusão. E o ideal é você estruturar para que cada parágrafo tenha começo, meio e fim. Ou seja, a introdução tem a sua própria introdução, o seu próprio desenvolvimento e a sua própria conclusão. Cada parágrafo tendo começo, meio e fim. Eu diria então que a minha redação para o Enem tem 12 partes. Tem 12 pedaços. 12 partes. Porque a introdução tem 3 partes, D1 3 partes, D2 3 partes e a conclusão 3 partes. Ajuda a pensar assim. Aí eu já começo a entender como é que eu posso montar esse esqueleto. Olha que interessante isso aqui. Eu sugiro que você faça, por exemplo, um D1 conceitual, dedutivo. Estou lembrando Aristóteles, tá? Pensamento dedutivo é aquele que sai do geral para o particular. E o D2 mais indutivo, mais social, partindo do específico para o geral. Por quê? Porque aí você vai demonstrar para o seu corretor que você tem uma sequência argumentativa. Porque tem gente que vai escrevendo, mas não estabelece uma sequência no sentido de um raciocínio que leva a outro, que leva a outro. Você precisa estabelecer uma sequência de raciocínios. Isso aqui eu gosto muito de fazer, de pensar desse jeito, de entender que o meu número 3 vai ser retomado lá no número 10. Ou seja, eu termino a introdução dizendo que uma intervenção é necessária. E começo a conclusão dizendo, tá vendo? A intervenção é necessária. Outra coisa que eu acho muito interessante fazer e que dá certo, é só uma sugestão, mas que dá muito certo, é fazer o 4 igual a 9 e o 9 igual a 4. Como assim? Aqui eu coloco uma ideia geral, comento, e lá no final eu confirmo essa ideia geral. Calma, eu vou dar exemplo, calma. Eu vou dar exemplo para você. Quer ver? Olha só isso aqui, ó. Um modelo de introdução que eu acho legal. Essa introdução ideal versus real. É bem interessante. Ideal versus real. Ainda mais por uma proposta sobre preconceito linguístico. Né? O ideal seria que não houvesse, mas há. Aí como é que eu vou fazer? No número 1, eu falo do ideal, colocando o repertório. No número 2, eu problematizo e já coloco a minha tese. No número 3, eu reafirmo a tese e antecipo o D1 e o D2. Olha que modelo, que esqueleto interessante para a introdução. E, na verdade, um esqueleto que dá certo para qualquer proposta. Colocar o ideal, o real, o D1 e o D2. E a sua tese fica nítida no número 2, mas é reforçada aqui no número 3. Olha só. Como eu colocaria? Primeiro o meu repertório. Coloquei até em cores diferentes para você perceber claramente o 1, o 2 e o 3. Depois da Semana de Arte Moderna e da primeira fase modernista, olha o repertório, legal, né? A elitização cultural e letrada seria logo superada. Era o que se imaginava, não é? Imaginava-se que no Brasil a elitização cultural e letrada seria logo superada. Viu o repertório? Com a Semana de Arte Moderna, com a primeira fase modernista, imaginava-se, é o ideal. Puxa, até porque a Semana de Arte Moderna, a primeira fase modernista, valorizavam o jeito de falar do povo. Aí vem a problematização. Olha que interessante. No entanto, e fica legal colocar esse no entanto, né? Para problematizar. Obras atuais como Preconceito Linguístico de Marcos Banho, está escrito Bagno, mas a gente fala banho, né? É alemão.
apontam que o problema ainda persiste, embutido na formação psicossocial do brasileiro, revelado em ações cotidianas. Ainda hoje, é comum diminuir o outro por sua maneira de se comunicar, chamando de errada qualquer variedade diferente da norma padrão. Eu me posicionei, eu problematizei. E reforço a minha tese no finalzinho. Olha, esse preconceito deve ser combatido. A tese ficou até mais nítida no final. Deve ser combatido. Olha a importância desse deve ser combatido. Por meio de ações que unam sociedade e instituições. Opa! Tá vendo esse sociedade e instituições? Eu posso muito bem falar sobre isso no meu D1 e no meu D2. Falar sobre sociedade e instituições. Antes de qualquer coisa, o brasileiro deve se perceber como preconceituoso. Olha que tese importante, na verdade a tese ficou mais nítida aqui nesse verde. O brasileiro deve se perceber como preconceituoso. Olha, eu dividi a introdução em 3 partes. Na primeira parte, o ideal. Segunda parte é, no entanto, há um problema. E terminam dizendo que o problema deve ser resolvido. Esse é um esquema, esse é um esqueleto de introdução muito legal. É um esqueleto de introdução bem interessante, certo? Agora, olha só isso aí, D1 e D2. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Eu falo de um assunto abrindo o desenvolvimento e depois eu termino o assunto fechando o desenvolvimento. Isso eu chamo de argumento ampulheta. Eu falo alguma coisa geral e depois eu volto para alguma coisa geral. Nesse caso, o que acontece? Eu posso fazer assim, ó. Eu coloco um repertório, não é? Coloco a análise desse repertório, depois eu coloco uma tese. Não a tese, uma nova tese, mas eu reforço a tese da minha redação. Aí eu coloco um exemplo do dia a dia, aí eu coloco uma análise desse exemplo, generalizando, e depois eu volto. Eu comprovo o repertório que eu coloquei aqui. Cara, olha que esquema legal para todo desenvolvimento, para qualquer desenvolvimento. Você, olha que interessante, coloca um repertório, às vezes você pode até continuar o repertório que já estava na introdução. Você analisa e chega a uma conclusão. Aí você dá um exemplo do dia a dia que fala sobre isso, você explica esse exemplo e você comprova, a partir da sua própria experiência, aquilo que foi dito. Vamos fazer esse modelo várias vezes, esse e outros modelos. Tá legal? Olha só, D1. Como é que é o D1 conceitual dedutivo? Olha que interessante. Eu coloco algo que alguém falou. Sobre esse assunto, vale lembrar Freud em obras como O Mal-Estar da Civilização. Para o psicanalista, toda a sociedade gera e impõe modelos de comportamentos e valores. Para Freud, toda a sociedade impõe modelos. Ele falou isso. Não é? Aí eu vou explicar o repertório. Nesse sentido, verifica-se o fato de no Brasil a cultura letrada e elitizada ter criado o ideal de que a variedade padrão deve ser a única valorizada. Para essa perspectiva, as outras deveriam deixar de existir. Olha que interessante. As outras deveriam deixar de existir. Ou seja, eu vou concluir o que eu disse. O preconceito linguístico é subproduto preocupante de um patrimônio ideológico ainda carregado de sentimento colonial e por isso europeizante. É interessante você prestar atenção nisso pelo seguinte: eu abri o parágrafo falando de Freud e de outro assunto. Eu não falei de preconceito linguístico na fala de Freud, mas eu usei a fala de Freud, expliquei a fala de Freud e disse que a fala dele tem tudo a ver com preconceito linguístico. Ou seja, a fala de Freud é ampla. Eu expliquei e cheguei na proposta sobre a qual eu estou escrevendo.
eu usei o método dedutivo do geral para o específico. Do geral para o específico. O que foi muito importante para o meu texto. Beleza? Então entendeu aí? Entendeu? Falei de Freud, expliquei Freud, e aí eu cheguei na proposta. E aí qualquer um que ler, qualquer corretor que ler, vai perceber que eu penso uma coisa que leva a outra e que leva a outra. Eu comecei falando de Freud, para finalizar dizendo que essa proposta se encaixa como exemplo daquilo que Freud falou. Aí olha só que legal. D2. Como é que eu vou colocar o meu D2 mais indutivo? O que é o indutivo? É eu partir do específico, para o geral. Eu coloco um exemplo. Você fala muito errado, menino. Repete a professora. Não são necessárias estatísticas, exemplos assim povoam o cotidiano brasileiro. Se você não se lembra de um exemplo específico, coloque desse jeito, um exemplo que é largamente usado. Aí eu vou explicar. Eu dei um exemplo que acontece todo dia no Brasil. Você fala errado, menino. Aí eu vou explicar. De qualquer forma, é preciso avaliar esse discurso. A professora mostrou sincera preocupação ou apenas exercitou seu preconceito? Na verdade, as duas coisas. Aí você conclui. Assim, em uma análise freudiana, aí eu voltei ao Freud, que está lá no começo do D1. Em uma análise freudiana, o ser humano é contraditório e mesmo ações aparentemente bem intencionadas podem estar carregadas de discriminação. Por isso, é tão difícil combater o preconceito linguístico, pois ele é legitimado pelo inconsciente coletivo de que é preciso fazer bem ao outro, ensinando-o a falar certo. Puxa, é um problema. Olha que interessante. Eu mostrei esse assunto em livros, mas mostrei no dia a dia. O Enem gosta muito desse tipo de coisa. Eu mostrei o assunto nos livros e também mostrei o assunto no dia a dia. Essa acusação de que o menino fala muito errado. E na conclusão, o que eu faço? 10, 11 e 12. Aí no 10 eu retomo o finalzinho da introdução. Ou seja, na conclusão eu retomo a introdução, claro. Na introdução da conclusão, preste atenção. Na introdução da conclusão eu retomo a conclusão da introdução, claro. Aqui no começo da conclusão eu retomo o final. É porque eu termino lá a minha introdução dizendo que o problema deve ser resolvido. Aqui eu coloco, tá vendo? O problema deve ser resolvido. Eu coloco muito assim, ó. Finalidade e ação é só uma sugestão, vou passar várias. Agente e ação, certo? Ou seja, eu reforço a ação. Porque aqui eu só digo que uma ação é necessária, aqui eu reforço a ação. E o meio e o detalhamento. Vou falar de parte por parte, hoje é só um painel geral. Dessa estrutura. Olha que interessante, ó. Primeira coisa, dessa forma, para retomar tudo, a fim, olha a finalidade, de que no Brasil tome-se consciência da sutileza do preconceito linguístico, eu já abro colocando a finalidade, para encaixar o meu texto. São necessárias ações educativas que o combatam. Eu não expliquei que ações são essas. Eu falei que as ações são necessárias. Por isso que agora eu já falo sobre o agente e qual ação vai ser. Por isso que eu repito a ação. Olha só, para isso o Ministério da Educação deve promover, ao longo do país, em escolas públicas, eventos que discutam o assunto. Opa, quem é o agente? Ministério da Educação. Qual é a ação? Eventos que discutam o assunto. Agora eu vou colocar o modo e o detalhamento. Esses eventos serão realizados por meio da formação de equipes multidisciplinares e itinerantes, que com o apoio comunitário promovam palestras e cursos que valorizem a variedade linguística de cada região do Brasil. Agora eu vou detalhar bastante. Uma
das palestras terá como título Você Não Fala Errado. Por fim, tudo será feito com bastante cautela para que se perceba a importância de se aprender a variedade padrão, sem que isso pejorativize os outros falares. A norma oficial é exigida em situações formais de uso, mas ela não é por si, por isso, mais certa do que as outras. Detalhando, explicando, inclusive dando um nome para a palestra, para o evento. Cara, se você dá um nome para a palestra, você está detalhando. Tá? Mas vamos ver como é que ficou a redação toda. Nesse momento, repito, eu estou mostrando para você um esquema todo. Isso, não se preocupe, eu sei que fica vago, mas eu só estou te mostrando um esquema todo. Depois eu vou ficar um tempão mostrando esquemas, esqueletos de introdução. Depois, vários esqueletos de desenvolvimento e por aí vai. Não se desespere. Olha só. A redação completa. Depois da Semana de Arte Moderna e da primeira fase modernista, imaginava-se que no Brasil a elitização cultural e letrada seria logo superada. No entanto, obras atuais como O Preconceito Linguístico de Marcos Banho apontam que o problema ainda persiste, embutido na formação psicossocial do brasileiro, revelado em ações cotidianas. Ainda hoje é comum diminuir o outro por sua maneira de se comunicar, chamando de errada qualquer variedade diferente da norma padrão. Esse preconceito deve ser combatido por meio de ações que unam sociedade e instituições. Eu poderia separar o D1 e o D2 em sociedade e instituições. Eu poderia, mas eu resolvi fazer de outro jeito. Eu resolvi falar de Freud, falar de conteúdo cultural e dar exemplo do dia a dia depois. Posso fazer? Claro que posso. Até porque eu vou retomar sociedade e instituições só na conclusão. Eu não sou obrigado a colocar já o D1 e o D2 aqui na introdução, certo? Mas eu tenho que mostrar para o meu corretor que eu estruturei o texto de maneira coerente. Eu tenho um projeto textual. E o jeito como eu montei o meu desenvolvimento mostra esse projeto textual. Eu começo com Freud e termino com Freud, o desenvolvimento. Antes de qualquer coisa, o brasileiro deve se perceber como preconceituoso. Olha aí, o D1. Sobre esse assunto, vale lembrar Freud, em obras como O Mal-Estar da Civilização. Para o psicanalista, toda a sociedade gera e impõe modelos de comportamentos e valores. Nesse sentido, verifica-se o fato de, no Brasil, a cultura letrada e elitizada ter criado o ideal de que a variedade padrão deve ser a única valorizada. Para essa perspectiva, as outras deveriam deixar de existir. Ou seja, o preconceito linguístico é subproduto preocupante de um patrimônio ideológico ainda carregado de sentimento colonial e por isso europeizante. Coloquei o Freud, expliquei o Freud e falei o que o Freud tem a ver com preconceito linguístico. Aí vem o D2. Eu não terminei falando de preconceito linguístico? Aí eu já dou um exemplo de preconceito linguístico. Você fala muito errado, menino. Repete a professora. Não são necessárias estatísticas, exemplos assim povoam o cotidiano brasileiro. De qualquer forma, é preciso avaliar esse discurso. A professora mostrou sincera preocupação ou apenas exercitou seu preconceito? Na verdade, as duas coisas. Assim, em uma análise freudiana, o ser humano é contraditório e mesmo ações aparentemente bem intencionadas podem estar carregadas de discriminação. Por isso, é tão difícil combater o preconceito linguístico, pois ele é legitimado pelo inconsciente coletivo de que é preciso fazer bem ao outro, ensinando a falar certo. Ensinando a falar certo. Aí eu termino com inconsciente, Freud, volto a falar sobre a questão do aspecto freudiano, olha só, voltando ao início do D1. Para terminar, dessa forma, a fim de que, já começo com a finalidade, a fim de que no Brasil tome-se consciência da sutileza do preconceito linguístico, são necessárias ações educativas que o combatam,
Para isso, o Ministério da Educação deve promover ao longo do país, em escolas públicas, eventos que discutam o assunto. Esses eventos serão realizados por meio da formação de equipes multidisciplinares itinerantes, que, com o apoio comunitário, promovam palestras e cursos que valorizem a variedade linguística de cada região do Brasil. Uma das palestras terá como título "Você não fala errado". Por fim, tudo será feito com bastante cautela para que se perceba a importância de se aprender a variedade padrão, sem que isso pejorativize os outros falares. A norma oficial é exigida em situações formais de uso, mas ela não é, por isso, mais certa do que as outras. Estamos terminando aqui. Hoje eu te dei uma noção geral do que é esquematizar uma redação. Mas aí nós vamos dar várias aulas até chegarmos a isso. Primeiro porque eu vou ficar um tempão ajudando você a estruturar uma frase. Depois eu vou ficar um tempão ajudando você a estruturar um parágrafo. Aí depois vamos fazer vários exercícios com vários modelos de introdução. Depois vários exercícios com vários modelos de desenvolvimento. Vários exercícios depois com vários modelos de conclusão. Aí depois nós vamos fazer vários exercícios com vários modelos de redação toda, com vários esqueletos, para você achar aqueles que são melhores para você. Beleza? Anote aí.